Olá, olá e bem-vindo a mais um Papo Aberto aqui na Exame Invest. Eu sou Carlo Cauto e sou editor multimídia da Exame Invest. Estamos aqui hoje para conversar com mais um protagonista do mercado financeiro brasileiro. Hoje tenho o prazer de ter conosco nesta nova estreia, nessa reestreia do Papo Aberto, o Gustavo Aranha da Geocapital, sócio e diretor de distribuição e também de RI, da Geocapital. Muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo conosco hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Agradeço a Exame. Muito bom estar aqui. Ainda mais sabendo que é uma reestreia, então estou mais honrado ainda com o convite. Perfeito. Então, vamos fazer esse papo de reestreia bem interessante, porque vamos falar de investimentos internacionais, que é um dos focos, da Geocapital. Então, antes disso, eu vou pedir para o Gustavo se apresentar e apresentar também a Geocapital em 5 minutos, contando da agora. Por favor. Tá bom, obrigado, Carlos. O Gustavo Aranha começou a carreira há 20 anos já em investimentos, sempre em investimentos. Eu entrei na Hedging Grifo como estagiário, uma companhia que a gente, desde então, ajudava os clientes, pessoas físicas, a investir seu capital. Eu sempre trabalhei no private, ajudando essas famílias e tentando alocar os recursos das famílias no que a gente achava os melhores fundos, as melhores alternativas já desde aquela época. Aliás, nesse mesmo prédio que a gente está aqui. Então, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, de investimentos. Depois, o Credit Suisse comprou a Hedging Grifo e eu passei a ser diretor do Credit Suisse Hedging Grifo e depois diretor de produtos. Sempre na área private, sempre falando com investidores sobre investimentos. Desde 2017, eu estou na Geocapital. E já emendando na Geo, é uma gestora fundada em 2013 e que, você falou, Carlos, que um dos focos é investimento internacional, vou te corrigir, é o único foco, a gente só faz isso. E é uma coisa que a gente se orgulha e gosta de falar. A Geo é a primeira gestora brasileira, 100% brasileira, focada 100% em investimento global. E isso em 2013, quando esse assunto não era moda, não era o que o mercado, a imprensa, os investidores, os alocadores, ninguém queria muito falar disso, porque acho que o ambiente macro no Brasil não era super convidativo para um investidor tirar os recursos daqui, tinha um CDI muito alto, e também não tinha muitas oportunidades. A oferta era bem restrita, de novo, a ponto da Geo ter sido a primeira só em 2013 que alguém teve essa ideia. Então, a gente começou a Geo nesse ambiente bem diferente do que a gente vive hoje, onde o investidor parece já entender mais que a diversificação geográfica faz sentido, Mas desde aquela época e desde sempre a gente tem muito clara essa visão de que não faz sentido investir 100% da renda variável em 1% das alternativas, porque, só para terminar esse ponto, é isso mesmo, o Brasil é só 1% das alternativas que se tem em renda variável no mundo. A gente acha que essa restrição com as carteiras não faz sentido nenhum. É para isso que a Geo existe, para ser parceira dos brasileiros a diversificar o seu investimento em renda variável. Perfeito, perfeito. Então, eu já vou te perguntar, depois a gente passa então a analisar um pouco o trabalho da Geo também, a carteira de vocês e a visão de vocês sobre o mercado internacional. Eu queria te perguntar a curiosidade, o que vocês viram mudar de 2013, ou melhor, agora no seu caso, 2017, Mas nesses últimos anos, aumentou o interesse por parte do brasileiro médio em investir e diversificar, Chegamos aqui no Brasil, no ano passado, chegaram os BDRs liberados para todo mundo, antes era algo restrito somente para investidores profissionais, mas de fato o interesse do brasileiro médio em diversificar sua carteira com ativos internacionais aumentou nos últimos 24 meses, basicamente, Como é que foi esse processo? Como é que vocês perceberam isso acontecendo? O que ajudou, o que favoreceu esse novo interesse do investidor, pessoa física, em procurar ativos internacionais? Eu acho que a palavra que você usou, eu concordo muito, Carlos, é um processo. É difícil a gente estabelecer, eu acho, nesse processo, uma causa específica que foi... Eu não acho, sabe? Aquela causa que você fala, aqui teve um ponto de inflexão. Acho que a gente foi experimentando vários pontos que foram se somando e levando ao maior interesse. A começar, de novo, da oferta. Então, ter mais casas como a Geo à disposição dos investidores, os próprios BDRs, como você comentou. Acho que tem uma questão que fala com isso da legislação, os reguladores também entendendo
essa maior demanda por oferta e a maior demanda dos investidores, criando regulamentações que fossem também permitindo uma maior oferta de produtos. Acho que os agentes de mercado, não só a imprensa especializada, mas também os próprios alocadores, as plataformas de investimento, se interessando mais pelo tema e levando esse tema aqui, tem uma força muito grande de pulverização das ideias. Então, as plataformas hoje são parceiras da GEL nessa pulverização da ideia de diversificação. Acho que aqui foi relevante também. O ambiente macro, a queda de juros, né? Então, claro, também um ambiente que propicia e proporciona, quase que empurra o investidor a pensar fora da casinha e olhar para mais ativos de renda variável. E aí fica claro que o Brasil é muito pequeno para a carteira inteira dele, né? E o último ponto que eu gosto de citar nessa cadeia, que eu acho que a gente ainda só está começando, e que essa é muito contraintuitiva, porque eu sempre pensava assim, nessa eleição, no Joesley Day, sabe, em todas aqueles momentos muito de tensão local, eu falava, agora o investidor brasileiro vai entender que precisa ter sempre investimento global. E não parecia cair a ficha. E a resposta que eu tinha do investidor era assim, mas o Brasil é assim mesmo. Precisou uma crise global que realmente afetou o mundo inteiro, que foi a pandemia, para as diferenças de portfólio que eram diversificados e não eram diversificados aparecerem com tão forte. E aí eu senti que isso foi muito forte. E não era, se me perguntasse antes, não era tão óbvio. E ficou depois, que os portfólios diversificados foram tão melhor durante a crise, caíram menos e recuperaram mais, que isso eu colocaria naquela cadeia de pontos que foram aumentando. Eu diria que uma crise global ajudou também ao brasileiro entender que a diversificação é muito saudável. Então, uma certa maturação, na maturidade, né, do investidor brasileiro, que com certeza entendeu um pouco melhor, né, o que está acontecendo, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Agora, vamos falar então um pouco do mercado de capitais lá fora, né? A carteira da Geocapital, nesse momento, né, eu estou aqui com a carta de vocês do segundo trimestre de 2021, daqui a pouco teremos a do terceiro tri, né? Já está chegando, mas aquela do segundo tri, né, a carteira prevê uma alocação de capital. Vamos ver aqui a carteira na nossa gráfica. O maior posição da Geo nesse momento é a Berkshire Hathaway, com 8%. Depois a Comcast, né, a CBOE, que é a bolsa, né, lá de Chicago, com 7,1%, a Comcast com 7,3%, os Disney Company com 6,2%, depois a Booking, né, de reserva, né, de viagens, de hotéis, etc., e não só disso agora, né, 5,5%, entre outras, tem algumas empresas europeias, como a primeira que aparece aqui, na verdade é a Embev, né, a Anheuser-Busch, que é brasileira holandesa, né, mas é brasileiro-belga, na verdade, né, mas mas tem um coração brasileiro. Temos a Essilor-Luxottica, que é ítalo-francesa, e depois temos a Alibaba, que é com 3,5%, né? Interessante, a Alphabet, que é do Google, somente 2,5% da carteira de vocês, né? Agora, a primeira pergunta que eu lhe faço é, como é que está o mercado internacional? Onde que estão os ativos mais interessantes? Se a gente pode fazer uma pergunta tão genérica, Estados Unidos, Europa, a China ou a Ásia em geral, onde ainda tem pouco olhar, né? Se olha pouco para lá, até por uma questão, vamos dizer assim, macro, ambiente, regulatória mais complicada. Onde vocês acham que estão hoje os ativos mais interessantes para os investidores? Acho que foi legal você trazer os principais nomes. Primeiro, eu queria já dar um pequeno spoiler de que os top 5, os 5 maiores que você citou, são os mesmos agora. Então, a gente tem esse perfil mesmo de investir a longo prazo. Claro que às vezes muda, os percentuais podem não estar exatamente os mesmos, mas os 5 nomes continuam sendo 5 importantes ativos, os 5 mais importantes ativos da nossa carteira. Mas eu acho que só com os nomes que você trouxe, Carlos, acho que foi bem legal, porque mostra o quão diversificado é o portfólio da GEL e é de propósito. A gente entende que o bom investimento em renda variável, pelo menos no nosso estilo, e para o nosso capital, é importante dizer que tem muito capital nosso, dos sócios, na mesma estratégia, a gente entende que o ativo a ser perseguido não é o país, é a empresa. Então, o que a gente quer não é um ativo nos Estados Unidos e aí a gente acha a Berkshire. Não, a gente encontrou a Berkshire tentando encontrar empresas muito dominantes. Então,
para quem está conhecendo a gente agora, ou quem já me ouviu falando, vai lembrar disso, eu queria deixar um nome aqui na mesa escrito sobre a Geocapital, que é ativos dominantes, empresas dominantes. Todas essas que você citou, se você me perguntar, mas por que você gosta da CBOE, né, que é a Bolsa de Chicago? Por que Berkshire? Por que Disney? Por que a Bembev ou Alibaba? Todos eu vou trazer informações sobre o modelo de negócio que, no final das contas, traduzindo em uma palavra, querem dizer é um ativo dominante. Então, quando você me pergunta onde é interessante agora para a gente investir, a Geo olha isso ao contrário. A gente não vai procurar, por exemplo, uma empresa na Suécia. A gente encontrou a Sabloy, que é uma empresa de fechaduras e hoje biometria. A gente não pensa assim, eu quero achar uma empresa na Suíça. A gente encontrou a Sonova, uma empresa de aparelhos auditivos. Todas essas foram assim, a gente encontrou essas empresas, a nossa procura é pela empresa. Então, no nosso estilo, o que eu posso te dizer é assim, onde é interessante investir agora? Nas melhores companhias do mundo. Perfeito, perfeito. E, assim, se as primeiras 5 não mudaram, as primeiras 5 são americanas, são todos dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, como é que está o mercado americano nesse momento? A gente viu que na Bolsa, especialmente no Nasdaq, né, 5 empresas basicamente fazem mais da metade do Nasdaq inteiro, que são as FANGs, né, Facebook, Apple, Google, Alphabet, Netflix e Tesla, né? Fazem basicamente 50% do índice, o que de fato é uma super representação, que nem no Brasil temos isso, né? A Vale e a Petrobras não chegam a esse montante, essa porcentagem toda. Então, como é que está o mercado por lá? Estão super avaliadas as empresas, estão caras estas empresas. Temos um problema também ligado ao excesso de liquidez injetado no mercado por tempo demais por parte do Fed, que acabou inflando as cotações. E se há riscos por parte dessas empresas que vocês estão percebendo. Um exemplo, a Tesla não está no portfólio de vocês, eu acredito que eu tenho uma razão, eu queria perguntar o que você acha, por exemplo, da Tesla como, vamos dizer assim, como um exemplo, né? Um case de empresa com uma valuation, né, monstruoso, fora de qualquer lógica. Tá bom, eu vou tentar juntar tudo isso numa resposta. Estados Unidos. Assim, é inegável, né, Carlos, que a gente vem desde... A gente fala muito dos pacotes fiscais agora com a pandemia, mas se a gente der 2 passos para trás, a gente vai lembrar que esse ferramental dos bancos centrais e governos, ele foi, não inventado, mas ele foi colocado em pós-crise financeira de 2008 e a gente nunca se livrou deles, né? Então, o mundo está sob a influência de grandes pacotes fiscais e políticas monetárias expansionistas desde 2009. Né? Então já lá se vão 11 anos, 12 anos. Então é óbvio, eu acho que seria assim, muito leviano ou a gente imaginar, ou errado mesmo, a gente imaginar que isso não causa algum efeito, alguma distorção no valor das empresas, dos projetos, dos fluxos de caixa. Então, assim, um ambiente de juros muito baixo e muita liquidez sendo despejada na economia certamente gera distorções em preço. Né? O que a gente, como gestor de investimento profissional nesse ambiente, tem que fazer? Saber disso. Né? E não só saber aqui na conversa, mas saber disso na hora de olhar e fazer as contas. Então, entender que talvez a taxa de juros que está colocada no mercado não é a taxa de juros de equilíbrio de longo prazo. Não deveria ser aquela que a gente usa quando a gente está olhando para um negócio pensando daqui 5 anos. Né? Então, a gente é muito cuidadoso na parte de valuation, de tentar entender as consequências desse ambiente no valuation das empresas. Então, a gente usa taxas de juros maiores, a gente é super cuidadoso com isso. E eu teria muito cuidado, como você falou, os índices, né, eles são muito concentrados, eu teria muito cuidado com qualquer investimento hoje que não levasse em consideração o valuation. Aí você pode perguntar, mas que investimento é esse? Os índices. Né? Os índices não levam em consideração o valor de mercado de uma empresa versus o preço versus o valor justo. É quanto maior ou é quanto mais líquido. Então, quando eu olho o S&P, quando eu olho o Nasdaq, os índices são carteiras agnósticas a valor. O que para mim... Outros critérios, né? Eles olham outros critérios. O que para mim hoje
é um conceito que eu tomaria cuidado para chegar à conclusão se está caro ou está barato. Então, na opinião da GEL, qual é o melhor jeito de investir e navegar nesse ambiente? Continuar na sua metodologia, na nossa metodologia, de procurar as empresas dominantes para 5 anos e, na gestão ativa, aquela que procura performance, investir naquelas que a gente entende terem ainda diferença importante entre preço e valor. Mas se você pegar o mercado como um todo e imaginar que o mercado como um todo é representado pelos índices, de fato parecem esticados, né? E você falou de Tesla, a gente não acompanha, não é uma das empresas que a gente tem sob nossa cobertura, portanto eu não tenho uma opinião super forte sobre ela. Mas qual é o tipo de empresa que está sob nossa cobertura? As empresas dominantes, como eu falei, né? As empresas muito dominantes hoje. Não as que prometem ser dominantes algum dia se algumas coisas derem certo. E aqui não tem nada errado com quem gosta desse tipo de empresa ou desse tipo de investimento. É uma questão, de novo, de estilo. Na GEL Capital, o que o cliente vai encontrar na nossa carteira e no nosso universo de cobertura são as empresas que são dominantes hoje e que a gente acha que serão pelos próximos 5 anos. Então, as expectativas que muita gente coloca nessas empresas, não só a Tesla, tem várias outras assim no mesmo estilo, vocês não consideram somente as expectativas futuras, mas também aquilo que acontece hoje e aquilo que poderia acontecer. Tem uma base um pouco mais concreta, vamos dizer assim, nos investimentos de vocês, né? Dá para traduzir nisso sim, Carlos. É como se eu dissesse assim, eu gosto de empresa que cresce muito e em várias eu acredito que elas vão continuar crescendo. Né? A gente tem, por exemplo, sob cobertura, na carteira Alphabet, Alibaba, mas a gente tem companhias como na cobertura Apple, Microsoft, Adobe, Palo Alto, que está na carteira, é uma empresa de cybersecurity, empresas que crescem muito. E a gente acredita e gosta desse tipo de empresa, é um dos pilares que a gente olha, mas elas já são dominantes hoje. Elas já geram lucro hoje, já são muito difíceis de serem replicadas hoje. Então esse é o estilo da GEL. Perfeito. Então, só para complementar esses 2 pontos, depois eu vou entrar no detalhe, né, como se fala em latino, os interna corporis de cada empresa aqui, sobre 2 pontos que você falou. Primeiro, os índices, né? Um dos investimentos mais populares dos investidores pessoas físicas, especialmente dos brasileiros, é adquirir ETFs que replicam índices, né? O do S&P 500 é típico, o Ibova 11, né? O Ibova 11, no caso aqui no Brasil, sobre o Ibovespa, mas em dólar, por sinal. Então você acha que os investidores, vamos dizer assim, com pouca experiência, com pouco até conhecimento do mercado, que colocam os seus recursos em índices, poderiam ter surpresas pouco agradáveis no futuro, em uma situação como a atual que você acabou de descrever? Eu acho que é uma questão de estilo. Eu também não gosto de ser super radical de dizer o investimento passivo. Vamos chamar aqui investimento ativo e passivo, né? O investimento passivo, os índices, né? O investimento nos índices é ruim, tome cuidado. Não é isso que eu quero, não é essa mensagem que eu quero passar. Acho que são estilos e muitas vezes complementares. Tá? Eu vejo sim o valor de um investidor que não é profissional olhar para o S&P, por exemplo, e falar, me parece uma boa carteira, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu não vejo nada estruturalmente errado nisso. O que eu vejo é que poder contratar uma equipe de 30 pessoas como a GEL Capital para, além disso, tentar globalmente investir naquelas que estão muito baratas, naquelas 30, 40 que estão muito baratas e que são muito dominantes, que têm um processo de investimento muito bem delineado por trás, também tem valor. Esse é o ponto. Tem muito essa discussão, e eu acho sempre que a discussão no mundo dos investimentos, eu uso muito essa frase que não é ou, é e. Né? E ela vale para vários aspectos. Em geral, eu falo que não é Brasil ou fora do Brasil, é e. Mas ela vale aqui também. Eu diria que a gente às vezes vai muito para o e agora, é isso ou aquilo. E nos investimentos, a maneira que eu vejo e a GEL vê, é um pouco sem tantas barreiras fixas e que você tem que decidir uma coisa ou outra. Eu acho que aqui também dá para a gente pensar assim, são perfis diferentes, complementares, vejo valor nos dois, mas eu não tenho dúvida que hoje uma carteira deveria
ter nela ativos que, olhando para 5 anos, parecem resilientes, porque a gente está diante de um momento que realmente os valuations podem estar distorcidos. Com certeza, com certeza. E sobre o último ponto também que você falou, a questão das empresas dominantes, né? Vocês olham empresas que são dominantes atualmente no setor e também continuam sendo nos setores onde operam. Mas essa dominância pode ser também um problema, porque a dominância leva também a atenção das autoridades de regulamentação, notoriamente o antitrust, né? Aqui no Brasil, o CAD, mas lá fora também temos autoridades muito ativas, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia, né? A senhora Margareta Vestager, na Europa, é o pesadelo, né? O bicho-papão de muitas empresas do Vale do Silício. Então, como é que vocês avaliam esse risco de regulamentação de empresas que hoje atuam no modelo winner take all, né? Ou seja, empresas onde, como, por exemplo, o Google não tem concorrência, de fato, no setor onde atua. Como é que vocês avaliam, precificam esse risco de atuação, de regulamentação pública? Eu acho que você tem 100% de razão. Toda empresa monopolista, né, que acaba desenvolvendo, principalmente por uma questão de diferenciais competitivos, uma posição muito monopolista, esse processo de você é tão competitivo, você é tão único, você tem um produto, ou um serviço, ou uma rede de distribuição, ou uma marca, seja o que for, mas você é tão único que você vira o dono do setor, isso para o acionista é excelente, né? É o sonho do acionista, é conseguir encontrar essa empresa e ter, né, esse ambiente competitivo a seu favor, você ser dono de uma categoria. Todo acionista quer ser monopolista, no caso, né? É o sonho recôndito de todo acionista. Né? Mas para o consumidor, muitas vezes, não é positivo, e eu também entendo a agenda das agências antitrust no mundo, de tentar principalmente medir até que ponto essa situação, essa posição que algumas companhias chegam, até que ponto elas estão distorcendo o ambiente competitivo para frente e prejudicando os consumidores, ou com preços muito altos, ou até, às vezes, eu já vejo algumas agências preocupadas com a não... ou seja, um ambiente que perde a criatividade. Então, preocupações diferentes, já dizendo assim, se você é muito monopolista, talvez a criatividade não esteja colocada, né? E isso também é ruim para o consumidor no longo prazo, o que é interessante, que é uma abordagem um pouco diferente. Eu acho que é natural. Então, para responder a tua pergunta, como a gente olha isso? A gente olha do jeito que é, um risco para os modelos de negócio serem possivelmente muito multados ou muito atacados a ponto de, por exemplo, nos Estados Unidos, ter tido um pouco antes da eleição, mas ter tido um pouco de vamos quebrar as grandes techs, né, dividir em várias partes. Sim. Então, assim, isso é um risco que a gente monitora, é um risco de baixa probabilidade. A gente acha que essas coisas, afora a China, principalmente Estados Unidos e Europa, são riscos que são movimentos que você vai entendendo dos reguladores e hoje o que tem uma pressão de fato nessas companhias, mas ela vem muito na forma de multas e a gente monitora o tamanho dessas multas versus o tamanho da receita e o tamanho do negócio. Mas é sempre um risco o ambiente em que a empresa está a ser mudado ou alterado por uma força externa, aqui a gente está falando do regulador. Agora, se na Europa e nos Estados Unidos as autoridades utilizam o bisturi, né, para esses casos, na China, por exemplo, utilizam o machado de fato, né, que é o caso da Alibaba, o caso mais recente, na verdade está se alastrando já há mais de um ano esta briga de fato, né, esta polêmica, esta atuação do governo chinês em cima da maior empresa, o maior grupo de varejo da China e o maior concorrente a nível mundial da Amazon. O grupo Alibaba, que teve a sua IPO do seu braço financeiro, o Ant Group, bloqueado de fato pela China, pelo governo chinês, um dia antes, né, 24 horas antes de sua estreia, o que já é meio cenográfico pensar nisso, que chegam os homens de preto, já para tudo na bolsa, né? Mas o Alibaba, de fato, perdeu muito valor nos últimos 12 meses, se não me engano, estava por volta de $360, né? A cotação hoje está na metade desse valor, ou até menos, um terço desse valor, por causa dessa intervenção maciça. O próprio Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, sumiu por 15 dias, então algo de fato bastante, assim, quase filme de espionagem, né?
E a Alibaba está tendo que, de fato, entregar para a China uma série de informações, de metadados que eles têm sobre os próprios chineses, mas também sobre outros cidadãos do mundo com os quais eles tiveram transações. Então, de fato, é um interesse evidente da China pelos dados da Alibaba. Como é que vocês enfrentaram essa derrocada de um gigante, de fato, da Alibaba? Porque perder em menos de um ano 50% do valor não é algo que passa assim batido. Então, qual que é a visão de vocês para o futuro do Alibaba? Que ideia vocês têm da China como ambiente de negócio e atuação na regulamentação, como a gente viu não só no caso deles, no caso da Didi Group e entre outros, que foram muito truculentas, né, as ações do governo chinês para impor, né, a lei e a vontade de Pequim, de fato? Eu acho que a truculência é o que assusta, né? De novo, se a gente tirar a truculência, muito é parecido com o que a gente estava falando do ambiente muito monopolista e de alguma forma o governo tentar tirar isso da mesa e tentar quebrar esses monopólios. Mas, de fato, na China o movimento tem sido mais truculento. Sobre a Alibaba, assim, para uma empresa como a nossa, como a Gel, para uma gestora como a Gel, que busca negócios incríveis, tá aí um negócio incrível, né? De tamanho, possibilidade de crescimento, inovação. Então, assim, quando a gente olha para a Amazon, que talvez seja a referência nesse campo, né, do e-commerce, a Alibaba é maior. Então, assim, como negócio para uma empresa, se você esquece onde ela foi fundada, olha só para a Alibaba, você está diante de um colosso que você queria muito ser acionista, né? Aí você coloca ela num ambiente que, de fato, tem sido muito turbulento e que fez ela perder tudo isso de valor, aí você tem ela muito barata. Na nossa opinião agora, assim, ela está muito barata nesses preços, né? Quando a gente olha o preço e todo o valor que a gente acha que ela pode ter daqui a 5 anos por conta desse ambiente, desse modelo de negócio tão importante que ela é, né? Como é que a gente cuida desse risco? É fazendo conta, né? Todo risco você, no fim, tenta calcular as probabilidades. E hoje a gente vê um risco. Existe sim um risco ao investir em Alibaba, mas por isso a gente é super a gente coloca um limite, né, no tamanho que pode Alibaba na carteira da Gel. E China em geral, a gente não tem nem 5% hoje do portfólio nesses ativos, por isso, pelo risco, mas um retorno potencial muito grande, na nossa opinião. Então a gente acha que vale a pena, com uma parcela pequena do portfólio, correr o risco de algumas empresas, porque, embora elas estejam, sim, num ambiente em que o regulador é truculento e pode tomar uma decisão mais forte, o negócio é tão bom e está num preço tão descontado que a gente acha que essa conta faz sentido para um tamanho do portfólio. E aqui eu volto para aquele começo que a gente estava comentando um pouco da cara da Gel de portfólio, de não ser temático. E isso eu acho bom, porque agora um fundo de China não tem muito para onde correr. Ele tem que ter China meio não importa como. E ele já tinha, e ele caiu esse 1/3 junto com a Alibaba. A gente não, um gestor ativo global como a Gel tem essa vantagem. A gente não tem que nada, a gente não tem que ter China. A gente escolheu ter alguns ativos na China quando a gente achou muito interessante. Esse é o caso de Alibaba agora. Perfeito. Então, última pergunta que eu queria te fazer também, Gustavo, é sobre voltando um pouco à questão dos brasileiros que estão investindo cada vez mais lá fora, né? Muitos estão começando a investir também sozinhos. E muitos também estão assim, tendo problemas também, registrando não exatamente rentabilidades estrelares por causa justamente das situações como da Alibaba, ou, por exemplo, sempre falando da China, do caso das empresas de educação que foram, de fato, cerceadas, né, proibidas a sua atuação, viraram ONGs na China, né, não puderam mais ter lucro, entre outras também, mas não somente elas. Hoje a gente viu também caso, por exemplo, da Evergrande, entre outras empresas, mas não somente na China, também nos Estados Unidos tivemos casos de situações complicadas. O que você acha? Um conselho que você daria para brasileiros que até agora investiram sozinhos, né? Abriram contas em corretoras internacionais ou estão comprando BDRs aqui no Brasil? Por que investir através de uma gestora como vocês e não fazer isso sozinhos? Eu não gosto muito de também vender, acho que isso é um péssimo hábito do mercado financeiro em geral, como se quem é do mercado ou de uma gestora fosse super inteligente ou tivesse algo diferente. É uma questão de foco.
E eu entendo o investidor que sente que tem capacidade e tecnicidade suficiente para olhar um negócio, um modelo de negócio, e descobrir quais são as forças, as fraquezas, os riscos, precificar tudo isso e entender se isso aqui tudo está no preço ou não está no preço. E quem consegue fazer essa conta aqui, assim, tanto faz se é ativo internacional ou local. Aquele investidor que já tem uma carteira de ações local e que entende de negócio, entende de ações e que quer fazer isso com os BDR, eu não vejo nada de estruturalmente errado aqui. A nossa proposta de valor é entregar para o investidor um portfólio construído por 30 pessoas, 11 no time de investimento, o dia inteiro focado, trabalhando e entendendo esses ativos. Né? Que a gente está falando aqui desses nomes, para cada um desses nomes que a gente citou aqui de empresas que a Geo investe, existe uma tese de investimento escrita, muitas horas de uma dupla de analistas estudando e pesquisando a companhia, viagem em loco, falando com a cadeia produtiva, falando com a empresa, falando com o concorrente, falando com o cliente, tentando triangular informações para tentar entender qual é de fato a empresa referência naquele setor. Então, a proposta de valor aqui não é somos mais inteligentes, não. A proposta de valor aqui é talvez pensar em parte do seu portfólio, ou todo, contratar uma gestora que está aqui no Brasil, perto de você, que pode te falar em português, escreve cartas em português, focada no investimento exterior com muita profundidade. Né? A gente olha poucas empresas e quer ser muito profundo. E talvez como último ponto, só para dar conforto para quem está ouvindo, é lembrar que 15% do capital da Geo é dos sócios. A gente investe junto com os clientes. 15% do patrimônio que a gente administra é nosso, nos mesmos produtos que o cliente pode investir. Então, acho que é uma boa proposta de valor. Vocês têm quanto hoje sobre gestão? De ativo sobre gestão? 1 bi 300. 1 bi 300. E quantos são o número de clientes? Você pode divulgar o número? Claro. Com prazer. A gente se orgulha muito disso. A gente acabou de passar a marca dos 3 mil clientes. Perfeito. E legal, Gustavo. Então, última pergunta, porque a pergunta que todo mundo quer saber quando fala de investimento internacional, e o dólar? Porque a gente viu o dólar indo, porque obviamente isso é atrelado também à rentabilidade de uma carteira internacional, uma carteira denominada em dólar, se o dólar sobe, naturalmente, mesmo se fica parada, acaba ganhando valor, né? Mas os números do Brasil demonstram que o Brasil tem uma balança comercial já ativa, desde sempre, basicamente ativa, né? Tirando 2014 e 2015, se não me engano, mas também, primeira vez, o ano passado, uma balança de pagamento das transações correntes também ativa. Então, um dólar tão baixo, tão alto em relação ao real, tão baixo, né? Um real tão desvalorizado, segundo muitos, é um contrassenso e se basearia somente na irracionalidade do mercado ou nas expectativas pessimistas do mercado. Qual a opinião de vocês sobre o dólar, considerando a situação macro do Brasil e também a injeção cavalar de liquidez lá fora, que obviamente também não ajuda a valorização da moeda americana? Eu achei que eu ia escapar dessa pergunta. Estava até quase fazendo cera aqui, mas não deu tempo. Ninguém escapa do dólar, né? Mas eu vou escapar do outro jeito. É que eu não sei e eu falo isso com nenhuma vergonha. Eu realmente acho que as dinâmicas por trás dos movimentos de uma moeda ou das moedas emergentes, elas são muito mais complexas, às vezes, do que a gente acha. Tem um fluxo gigante aqui. Todas as tentativas de se estabelecer projeções de valor do dólar para curto prazo, elas sempre elas vão sendo renovadas, a gente até esquece o quão erradas elas foram lá atrás. Então, a melhor resposta que eu posso dar como Geocapital é assim, a gente não sabe e, por isso, a gente tem 2 produtos, o em dólar e o em reais. Porque, de fato, eu acho que isso aqui é mais importante o investidor. O conselho que eu dou quando me perguntam isso é assim, como você vê o dólar? Porque se você enxergar o dólar como uma classe de ativo que você quer comprar quando ele vai subir e não quer ter ele quando ele vai cair, você pensa em reais. E não tem nada errado com isso. Não se sinta melhor ou pior. Não tem nada errado, mas só acho que é importante se conhecer. Quase uma terapia financeira. Se você é esse cliente, aloca no fundo em reais, porque a valorização ou a desvalorização do dólar vão mexer com a tua decisão de investimento de longo prazo e provavelmente você vai bagunçar o retorno do ativo com o do dólar. Agora,
Se você é o cliente que quer ter uma parte da sua carteira, da sua liquidez, do seu dinheiro, numa outra moeda que não real, numa moeda que é mais vista mundo afora como referência e como reserva de valor, aloca em dólar, mas sem se preocupar muito se ele vai cair ou não. Compra o dólar e fica com ele como uma nova moeda no seu portfólio. E você vai ter uma parte da sua liquidez numa outra moeda, vai diversificar não só os ativos, mas a moeda também. Então eu acho que é muito... Aqui a melhor resposta que eu tenho, eu não sei para onde vai o dólar, mas o que eu sei é que o investidor nesse aspecto, nessa decisão, deveria se conhecer e se respeitar. Porque se ele não fizer isso, ele vai tomar uma decisão errada e ele vai desfazer a decisão e ele vai estar sempre nessa linha de comprei dólar caro, vendi dólar barato e não dá certo. Então, parece quase um mantra, né? Se conheça antes de investir, né? Antes de escolher qual que é a classe de ativo. Mas está valendo também para o mercado financeiro. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, o papo tá ótimo aqui, teria muitas outras perguntas, mas eu queria agradecer muitíssimo o Gustavo Aranha, sócio e diretor de RI e de distribuição da Geocapital. Muito obrigado, Gustavo, por ter estado conosco hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. É muito legal o convite, estou sempre à disposição para voltar. Muito obrigado e muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na Exame Invest. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Aqui também embaixo, deixa o seu comentário, deixa aquele like e também compartilha esse vídeo com o seu amigo que está pensando em investir no exterior. Voltamos logo mais com mais um papo aberto aqui na Exame Invest. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.